porque comigo vai tudo bem, graças a Deus por isso. Hoje mais um vídeo, né? Quarta-feira chegou. E como foi falado no vídeo anterior, nós passamos por batalhas espirituais. E uma dessas batalhas espirituais começa aqui, ó, na mente. O inimigo vem acusar sobre o seu pecado. Ou jogar na tua cara falando, você é pecador. Será que você realmente merece Deus? Será que realmente Ele te perdoou? Ou fica esses pensamentos ruins na cabeça. E através disso, eu falei assim, por que não levar uma palavra de conhecimento que diz nas Escrituras? E aqui estou eu, para mostrar para você em 2 Coríntios 5,17. Que diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já se passaram, e eis que surgiram coisas novas. Então, as coisas que você já cometeu, as coisas do seu pecado, do seu passado, para Deus já não importa mais. O que importa é a sua caminhada daqui em diante. Porque antes, outrora, talvez você estava pecando e não sabia que era pecado. Só era um pecado inconsciente. Mas a partir do momento que você conhece e sabe que é pecado e ainda assim comete o pecado, você tá pecando, hein, filho? Você tá pecando. E aí é complicado. É sorrir para não chorar. Por quê? Porque o pecado é complicado. O complicado é porque o que afasta de Deus? O pecado. E se você peca, então você vai se afastar de Deus. Então, é evitar o máximo possível. Viu que o pecado tá vindo à porta? Resista a ele. Foge dele. Viu que tá para quase pecar? Ó, fala assim, não, para que eu vou fazer? Por que eu vou fazer isso? Tá tão bom a comunhão. E se Deus me perdoou, por que eu vou ficar lembrando do meu passado e ficar me condenando? Se Deus não me condena mais, quem sou eu para me condenar? É isso que tem que vir na cabeça. Então, é reconhecer o pecado e fugir dele. E se o pensamento de seus pecados antigos vier, fala, não, já perdoado, já estou. Então, não há mais condenação. E é lá em Efésios 2:2 diz assim, ó. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Ou seja, aqui a gente já reconhece que o inimigo, ele atua na vida das pessoas. E nas pessoas que vivem na desobediência, que vivem no pecado, que vivem nessas situações. Aí no 3. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles. Satisfazíamos as vontades da nossa carne, que muitas das vezes é o pecado, né? Se seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros éramos por natureza, merecedores da ira. Mas todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. E olha aqui. Quando reconhecemos essa graça de Deus, que Jesus Cristo morreu em nosso lugar e pagou todos os nossos pecados, nós temos direito à salvação, se nós cremos no que Ele fez. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável
incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, não adianta você ser bonzinho, fazer boas obras. Se você não reconhecer Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, não adianta de nada. Porque nós somos salvos por meio da fé que nós temos em Jesus Cristo, que Ele morreu na cruz por nos salvar e que nos perdoou. E isso é um dom dado de Deus. Então, Deus, Ele coloca isso em nossos corações. Ai, que coisa linda. Obrigada, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado por ter morrido em meu lugar. Obrigado por ter morrido no nosso lugar. Obrigado por nos perdoar. Obrigado, Senhor, por cada pecado, Senhor, que o Senhor tem nos perdoado. Mesmo que nós não merecemos, a Tua graça que nos basta. É a Tua graça que nos sustenta. Muito obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado pela salvação. Aí no 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Jesus para fazermos boas obras, e quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Mas as boas obras, ela tem que ser feita. Mas não é por elas que vocês são salvos. Você é salvo através de Jesus Cristo, quando você reconhece Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida. Não adianta você fazer boas obras, ser todo certinho, mas não ter Deus. E renunciar, muitas vezes, o seu eu, suas vontades. Sabe? É difícil renunciar. A vida do cristão não é fácil. Se converter não é fácil. Porque vem as tentações, vem o inimigo em nossa mente falando que nós não somos capazes, não somos merecedores. Mas se Deus fala que nós somos merecedores, por que a gente acredita tanto nas mentiras do inimigo? Parece que fica tão mais fácil, tão acessível a gente aceitar só os negativos que jogam na nossa vida. Chega de aceitar só as coisas negativas que vêm sobre nós. Começa a acreditar naquilo que Deus fala. Eu vou passar a acreditar naquilo que Deus fala. Porque muitas das vezes, vem às vezes as dúvidas no meu coração. Será que Deus que está falando comigo? Será que realmente não é coisa da minha cabeça? Que eu sempre fico com essas dúvidas, mas eu tenho que parar com isso. Eu falo isso, estou desabafando aqui. E nós temos que parar com isso, porque é a realidade de todo ser humano. Porque nós, muitas das vezes, vivemos pelas emoções, e as emoções não podem nos guiar. O que tem que ser guiado é a palavra do Senhor e confiar naquilo que Ele falou. Se é pela fé, por meio da fé, é acreditar. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas as que se esperam. Se Deus Ele falou que é. Se Ele falou que já perdoou todos os seus pecados, então você já está perdoado. Mas quando você peca, tem que vir o arrependimento. O arrependimento é você falar assim: Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz isso contra ti, mas me perdoa, eu me arrependo, Senhor, e não quero mais cometer. É falar isso e não cometer novamente. Porque se você cometer novamente, isso será um remorso e não um arrependimento. E Deus, Ele quer que nós se arrependemos dos nossos pecados. Se o pecado vir na sua mente direto, começa a renunciar a ele. Em oração, fala: Senhor Jesus, eu fiz isso. E dá nome ao pecado. Senhor, eu fofoquei, falei de fulano de tal, e eu fiz isso, fiz aquilo. Me perdoa. Ele vai te perdoar. Senhor, eu adulterei, eu fiz isso, fiz aquilo. Senhor, me perdoa e eu não quero mais cometer isso. Ele vai perdoar. Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo. Fala todos os nomes do seu pecado. Não fala: Senhor, perdoa todos os meus pecados. Assim é muito fácil. E não é assim não, gente. Tem que pedir nome por nome de cada pecado que você já cometeu, para que isso venha a ser renunciado, jogado para fora e falado assim: Senhor, eu me arrependi, eu não quero mais cometer isso. Me ajuda, porque eu sei que é só o Senhor que pode nos ajudar.
Porque realmente é só Jesus para ajudar a libertar de pecados que às vezes está assim, ó, enraizado, que parece que não sai, que outra hora você tá assim, tá bem, e do nada cometeu aí, meu Deus, e agora, meu pai? E agora? Vai no joelho. Ai, eu não me sinto digno. Aí que você tem que ir mesmo. Porque nós não somos dignos de nada. Não somos merecedores dessa graça, mas essa graça nos alcançou. O amor dele nos alcançou. A gente não entende esse amor, mas esse amor é verdadeiro e ele alcançou, e ele perdoa, ele liberta, ele restaura, ele transforma. Mas basta a gente confiar que ele pode fazer isso. Saúde, vizinho. Então, confia que Deus ele pode fazer, que ele pode te perdoar, que ele pode te perdoar por cada pecado que você já cometeu. Então, confia em Deus. Ore a Ele, fala com Ele. Ele tem que ser seu melhor amigo. Fale com o Espírito Santo de Deus, porque quando Jesus ele ressuscitou, ele falou assim, eu vos deixarei o Consolador. O Consolador é quem? É quem consola. Porque sabia que nós íamos passar por circunstâncias assim que ia ser difíceis. E o Espírito Santo está para nos ajudar, a nos consolar, a orar com gemidos inexprimíveis, orações a qual ele sabe que nós necessitamos e precisamos. Ele intercede ao Pai por nós. Então, comece a falar com Deus, comece a falar, Senhor, me perdoa pelos meus erros, perdoa pelas minhas atitudes erradas e dê nome ao seu pecado. E eu renuncio isso, Senhor, eu me arrependo disso que eu fiz e que o Senhor venha me perdoar e que Deus venha te limpar por completo e que você venha se sentir sarado, curado e transformado. Vou aproveitar e vou orar um pouquinho aqui com vocês. Deus, essas pessoas, Senhor, que estão assistindo meu vídeo, alguns, Senhor, são os novos convertidos, Pai. E que o Senhor venha estar abençoando em nome de Jesus, Senhor, a vida deles. Que eles venham se sentir, Senhor, transformado por Ti. Eles iam sentir que eles são novas criaturas em Ti, ó Pai. E que eles iam sentir o Seu perdão na vida deles. Que eles iam sentir o Teu amor e o Teu refrigério sobre a vida deles, Pai. Faça o Teu querer e faça a Tua vontade. Guia, Senhor, eles nos Seus caminhos e sobre a Tua direção, da Tua vontade, Pai. Abençoa, Senhor. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um para que eles venham ser seus melhores amigos. Que eles venham saber, Senhor, se expressar, Senhor. E que venham saber, Senhor, a ouvir a Tua voz. A ser sensível quando o Senhor falar não pode, não faça. Que eles venham obedecer. Que eles venham entender que é o Senhor falando com eles, Pai. E que o Senhor venha estar abençoando, conduzindo eles para o caminho correto. O caminho que é na direção, Senhor, no alvo que é a Ti. O alvo que é Jesus Cristo. E que nós vamos reconhecer cada vez mais, Senhor, que não é pelas obras, e sim pela fé. Por nós cremos que nós somos salvos, porque Jesus Cristo nos salvou. Em nome de Jesus. Amém. E que você venha se sentir amado por Deus. Amado pelo Pai. Porque Ele tem esse amor para derramar sobre a sua vida. E continue. Procure saber quem é Ele. A palavra ela é rica e ela tem tudo. Ela é a voz de Deus para nós. Ela é as instruções que nós devemos seguir. Eu só mudei muitas das vezes na minha vida por conta disso aqui. Porque eu fui lendo, eu fui orando e fui falando com Deus e teve uma vez que eu falei assim, Espírito Santo de Deus, mostre aquilo que eu preciso mudar. E nossa, quando a gente fala isso, as coisas começam a aparecer. E aí você começa a renunciar e você começa a ser transformado. Porque não é porque eu tô muito tempo na igreja que eu não precise de Cristo. Eu preciso e necessito. E cada vez que eu leio isso aqui, é como se fosse assim, ó, acorda. Acorda, porque tem muito a ser mudado. Eu costumo dizer, se eu fosse tão santa assim, se eu estivesse tão transformada assim, eu teria subido como Enoque. Enoque foi um homem que andou
segundo a vontade de Deus. Porque não tem explicação, gente. Ele foi arrebatado antes do tempo. Ele não precisou viver a morte. Deus tirou ele da terra. Tirou ele vivo ali da terra, sabe? Tirou. De tão bom que o homem era. Enoque era top. Era o cara. Ele andou com Deus, sabe? Ele literalmente assim, ele se dedicou à vida dele. E agradou tanto a Deus que ele saiu aqui dessa terra. Ai, quem dera que se eu fosse assim, ai meu Deus, eu peço para que eu venha ser como Enoque. E seja sensível à voz de Deus. Porque, nossa, que incrível. Como bom seria estar pertinho mais ainda do Pai. E que Deus venha abençoar que nossas vidas venham ser sensíveis assim como Enoque. E que nós venhamos continuar caminhando segundo a vontade de Deus. Para que nós venhamos agradar o nosso Pai. Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Até amanhã. Tchau!